bom dia. A graça e a paz de Jesus. Amém. Bom estar com vocês. A gente ainda eu falei com o pessoal essa semana da liderança da nossa igreja, que a gente ainda está sob os efeitos do final de semana, né? E a nossa oração, uma delas, é que esse efeito dure bastante, né? Toda aquela emoção dos batismos, toda aquela palavra encorajadora da pastora Olívia, todo aquele louvorzão e adoração que a gente viveu com o Canto 21. Então, todo esse movimento do Espírito em nós, a gente quer que permaneça, né? E que cause efeitos e desdobramentos na nossa vida. Essa tem sido a nossa oração. E hoje é um culto muito especial também, porque eu estou partindo em viagem missionária, é um curtinho prazo, né? Tem gente que o pastor vai embora. Vou, mas volto rapidinho, quero dividir algumas coisas também com vocês a respeito disso. Essa semana eu almocei com o Júlio e a gente conversou sobre dividir mais algumas coisas com vocês enquanto igreja, que são bastante importantes também. Eu tenho dito e reconhecido muito a generosidade da nossa igreja em vários aspectos. A generosidade da nossa igreja nas contribuições financeiras da gente estar aqui. A generosidade da nossa igreja quando a gente se abriu para a igreja hispana e eles dão uma contribuição que a gente meio que nunca pediu, que eles colocaram o valor que eles podiam e a gente aceitou e nós temos abençoado eles e eles também têm nos abençoado. E também eu reconheço a generosidade da igreja para comigo, não só para com o meu sustento principal, mas também pela liberdade que eu tenho de servir. Porque, embora o meu serviço ministerial prioritário seja aqui com a igreja e com vocês, a verdade é que eu também tenho vários outros serviços ministeriais que eu faço e a igreja me possibilita isso. E isso é muito legal e me faz muito bem. Por exemplo, pontualmente, eu sirvo como capelão escolar voluntário, junto à MPC, a Mocidade para Cristo. Então, por exemplo, semana passada eu estava lá no Capão Redondo, numa quinta-feira de manhã, a gente falou em 8 salas, para 8 turmas, mensagens curtas de 15 minutos, tem um grupo de capelania já lá estabelecido, e que toda quinta-feira está naquela escola estadual, levando princípios da palavra de Deus. Não é uma pregação direta, mas é ensino de princípios. Então, por exemplo, na quinta-feira passada foi sobre paz. E aí entra-se na sala, tem já um acordo ali com a direção da escola e com os professores, e tem esses 15 minutos ali, a cada quinta-feira, com os alunos do Fundamental 2. Foram 8 turmas que a gente falou. Então, eventualmente eu dou palestras e falo junto a esse movimento chamado Mocidade para Cristo e esse recorte de capelania escolar. Eu também sou conselheiro da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é a instituição principal de divulgação da Bíblia, né? Impressão, venda, doação, divulgação, pesquisa, tradução, tudo que diz respeito ao texto sagrado e os seus desdobramentos todos. E aí eu faço parte, é um trabalho voluntário no Conselho Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente tem reuniões de oração e, eventualmente, algum outro tipo de encontro e de serviço junto a eles, né? Então, são muitas as possibilidades. E dentro da nossa denominação, isso eu estou falando de trabalhos interdenominacionais, né? Eu servi também como conselheiro, já não sou mais da Aliança Evangélica Brasileira. E dentro da nossa denominação, a gente também tem um desafio de cooperação e participação. Aliás, esse é um princípio batista fundamental, né? Que a gente coopere, que a gente se ajude mutuamente entre igrejas, co-irmãs e movimentos. E aí, dentro disso, eu tenho servido nos últimos tempos, principalmente como missionário mobilizador da Junta de Missões Mundiais. Eu quero mostrar um pouco para vocês o que é a Junta. Esse trabalho eu dedico um pouco de mais de tempo, por isso eu também tenho uma ajuda de custo da parte deles para isso. Mas é também um trabalho
missionário pelo estado de São Paulo, e aí é junto a essa missão que eu estou indo para o Chile. Nós temos um programa chamado Voluntários Sem Fronteiras. E aí eu sei que Kátia já esteve no Haiti e Moçambique, Cabo Verde, em África, servindo nessas missões assim, de curto prazo, e eu vou ter a oportunidade agora de ir para o Chile. E aí, dentro disso, a gente tem, dentro da nossa denominação, a gente tem vários níveis de cooperação. Hoje a gente coopera com um plano cooperativo, que é um valor financeiro que a gente manda para a convenção do Estado, todo mês, e a gente tem sido bem fiel nisso, é um valor pequeno, mas constante. E a gente tem juntas missionárias. Para essas juntas missionárias, a gente não tem enviado oferta até então. Talvez em algum momento a gente deva começar também a nos engajar nisso. Essa parte do plano cooperativo que a gente envia, já tem uma fatia que vai para as missões. Tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito nacional, a Junta de Missões Nacionais, quanto no âmbito mundial, que é a Junta de Missões Mundiais. No âmbito nacional, vale dizer também que nós temos um projeto muito bonito chamado Cristolândia, do qual o Felipe foi missionário, pastor Felipe aqui das Teclas, e o Abacuque também, nosso batera de hoje, também foi missionário na Cristolândia, e vários de nós já se engajaram em alguns momentos, pontualmente ali também. Então, são muitas possibilidades de serviço, há muito engajamento possível para nós, e eu quero partilhar um pouquinho disso com vocês. E aí, falando de JMM, eu trouxe uma apresentação que normalmente eu uso quando eu vou representar nas igrejas, nos domingos à noite, que é um panorama geral dessa agência missionária e como a gente está. Então, esse arquivo chama-se JMM em números. E aí dá um geralzão do que eu estou falando, para que vocês entendam e se sintam parte. É essa a ideia, porque de fato são. São parte porque nós somos uma igreja batista, então isso já nos coloca como parte disso. E são parte porque eu estou mais envolvido e você, de alguma forma, faz parte disso junto comigo, tá? E ainda tem mais uma coisa. Além desse engajamento que é meu, é muito livre. E até eu encorajo que você também se engaje de alguma forma. Há muitas formas e há muitos ministérios possíveis. O Diego tem andado comigo e ele se engajou como intérprete português e inglês, por exemplo, para quando a gente recebe missionários de fala inglesa aqui no Brasil. Existem outros caminhos e possibilidades de serviço nas diversas esferas missionárias. Entrou aí o arquivo? Aqui não está vindo para mim, eu fiquei esperando aqui nessa TV. Deixa eu abrir aqui. Veio, obrigado. Então, missões mundiais em números. Esses números foram consolidados ao final do ano passado. A gente está prestando relatório esse ano de números gerais do ano passado. Então, nós tivemos o ano passado, estávamos em 84 países, hoje estamos em 87. Então, aumentou já um número um pouquinho da nossa presença. Com 1.963 missionários. Também aumentou aqui um pouquinho o número, estamos mais pertinho de 2.000 missionários no mundo, né? Eu estou como parte desses missionários, mas a grande maioria deles estão atuando fora do Brasil. Tivemos 1.175 batismos no ano passado. Pode passar, por favor? Tivemos 1.720 discipuladores. Então, praticamente todos os missionários estão discipulando pessoas. Tivemos 3.732 pessoas em processo de discipulado. Então, praticamente, um missionário sempre discipulando 2 pessoas. Tivemos 173.637 pessoas beneficiadas pelos projetos. Os projetos de missões mundiais, vale a pena eu dizer para vocês que eles são muito variados. Existe uma espinha dorsal, que é plantar igrejas. Então, essa é a espinha dorsal de toda vez que a gente chega num território, a gente quer deixar ali uma igreja estabelecida. Mas, paralelo e junto à plantação de igreja, há um sem número de possibilidades e atividades missionárias. Então, a gente tem participação em hospital, a gente tem participação em educação infantil, a gente tem um programa chamado PEP, Programa de Educação Pré-Escolar, muito forte.
aqui na América Latina e em África especialmente. Nós temos programas de apoio à nutrição. Nós temos, inclusive, a nossa coordenadora de serviços de saúde hoje é uma nutricionista. Nós temos apoios de várias formas. Tem uma história sobre essa questão médica, por exemplo, que me chamou muita atenção, de um missionário aqui de São Paulo, inclusive ele foi servir em África como enfermeiro, voltou, e ele, bem jovem, a junta fez uma proposta para ele. Ele sabia que ele tinha o sonho de ser médico, e a junta fez uma proposta de investir na formação dele como médico, para que ele voltasse para um território em África que tem um hospital evangélico construído por missões canadenses e norte-americanas, porém que não tem nenhum médico local. Que todo o serviço médico desse hospital vem de médicos que moram fora do país em viagens de curto prazo. E aí a junta fez esse desafio, ele aceitou, a gente investiu 7 anos de formação dele em medicina. Ele foi para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde o custo, né, desse tipo de formação é bem mais baixo do que seria em outra parte do mundo. Então a gente investiu, ele ficou 7 anos na Bolívia. Lá ele casou-se com uma moça que ele conheceu no próprio curso de medicina, ela colombiana, filha de missionários na Amazônia. E aí os dois agora estão indo esse ano servir em outro país africano, nesse território onde nunca teve nenhum médico que morasse lá. E aí eles vão morar, os 2 médicos recém-formados, eles têm mais ou menos 30 anos, e vão servir por um período lá. Então, quando a gente fala de projetos assim missionários hoje, a gente está falando de uma gama gigante, onde pessoas de profissões diversas, de formações diversas, servindo em contextos diversos, né? A gente está falando de regiões empobrecidas de África, mas a gente também tem missionários em regiões mais abastadas da África, ou da Europa, ou da Ásia. Então, o contingente é variado. É fato que a gente busca enviar mais para os lugares não alcançados. E os lugares não alcançados, normalmente, têm uma realidade econômica muito mais baixa. Então, nós tivemos, no ano passado, 10.878 líderes capacitados, com 2.155 líderes em treinamento e 1.742 líderes em atuação, né, todos que estavam. 925 pessoas envolvidas com plantação de igreja, né, que a gente está chamando de plantadores, ou seja, vários grupos de pessoas aí que somam esse todo, com 838 células, ou pequenos grupos, como a gente usa mais, e foram plantadas 226 igrejas. Então, esse é o resumão. Você pode dizer aí que você, como parte de uma igreja batista, tem todo esse número de missionários espalhados pelo mundo. Então, parte do meu trabalho missionário, ou boa parte, ou grande parte desse trabalho missionário tem sido esse. Eu ir nas igrejas, prestar esse relatório, compartilhar com as igrejas, então, um pouco do que Deus está fazendo no mundo por meio de missões mundiais. Nós somos uma agência de mais de 100 anos, ela surgiu praticamente junto com a nossa denominação aqui no Brasil, e hoje somos a 2ª maior agência missionária do mundo. Só somos menores que uma agência missionária batista também, do sul dos Estados Unidos, da antiga junta de Richmond. Então, esse é o contingente missionário que a gente tem no mundo. E aí, fora esse contingente missionário, desses quase 2.000, que é aqueles que a gente chama de missionários efetivos, que são sustentados parcialmente ou integralmente pela agência missionária, nós temos ainda o programa de Voluntários Sem Fronteiras, que daí é um programa onde as pessoas se voluntariam para ir servir nos campos por um curto período. É meu caso dessa ida para o Chile, né? A gente levanta o próprio sustento, nesse caso a gente vai ter um apoio lá quanto à hospedagem e alimentação, mas a gente levanta o dinheiro das passagens, os recursos, normalmente usa o nosso período de férias para isso e vai servir no campo. E aí esse serviço tem como prioridade dar uma força
para o trabalho que já está acontecendo naquele território. Então a gente não vai fazer uma viagem missionária assim, do nada para um lugar aleatório. Não, a gente vai combinado com um missionário que já está lá, ou uma família, ou até um grupo de missionários, e a gente vai fortalecer o trabalho que já existe e que quando a gente voltar vai continuar existindo. Então o foco é aquele fortalecimento. Alguns de nós aqui já fez viagem missionária, não só transcultural, como local. Né? A gente fez, quem caminha comigo há mais tempo, fez comigo lá para o Vale do Ribeira, para Missão Salvar. Outras vezes, na outra igreja que eu servi, fui muito ao Morro do Borel, no Rio de Janeiro, e sempre na mesma perspectiva. Existe um trabalho missionário, a gente vai lá, tenta dar um gás, dá uma força e deixa o que Deus está fazendo e continua fazendo lá. E normalmente a gente abençoa muito o missionário, que costuma receber grupos com muito carinho e se sentir encorajado com esse trabalho. Então, esse é um panorama e uns números gerais do ano passado e de como está seguindo o trabalho. Agora eu quero te convidar para a leitura de Atos 13, que é um momento, um início mais efetivo desse movimento missionário transcultural. Né? A gente entende que a missão ela tem desdobramentos diversos. E ela é todo dia, toda hora, em todo lugar, a gente pode ser um missionário. A gente pode estar ali, deve estar ali, compartilhando de Jesus, trazendo a esperança do Evangelho, encorajando as pessoas na mensagem da salvação e etc. Mas existe esse engajamento transcultural também da igreja. E sempre existiu e sempre foi importante, já que a nossa fé cristã é uma fé que Jesus diz que nós deveríamos espalhar. Que embora tenha nascido ali na Judeia, em Jerusalém, deve se espalhar até os confins da terra. E Atos 13 fala desse movimento de espalhar o evangelho de forma programada e intencional da igreja. Olha só o que diz Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, ou negro, Lúcio de Cirene, também deveria ser um homem negro, porque Cirene estava em África, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que significa filho de Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, que é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele uma névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Vamos orar? Pai, nós confiamos muito que o Teu Espírito Santo está entre nós e que fala conosco. Que seja assim, Senhor, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Você sabe que a igreja, ela nasce em Jerusalém, com o evento do Pentecostes. Há uma multidão que se converte ali, mas ela se espalha, porque aquela multidão que estava ali não necessariamente morava em Jerusalém. Então já é um espalhamento natural de que as pessoas viveram aquela experiência, voltaram para suas casas e provavelmente voltaram compartilhando essa experiência. Mas a vida seguiu e a igreja de Jerusalém cresceu enquanto igreja local. Na grande maioria, uma igreja local de judeus que vinham se convertendo. No entanto, há um momento de perseguição da igreja, especialmente a partir da morte de Estevão, que está ali pelo capítulo 6, 7 de Atos. Essa morte deflagra um processo de perseguição aos cristãos. Saulo aparece aqui como um grande perseguidor, talvez o mais famoso deles. E a igreja perseguida, ela se espalha. E um desses movimentos de espalhamento da igreja é que nasce a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia é um paradigma muito interessante para qualquer igreja, inclusive ou principalmente para nós. Porque ela já nasce transcultural. Ela já está fora de Jerusalém, então ela já está fora desse berço judaico. E também é uma igreja que já nasce com essa diversidade cultural, que era comum daquelas regiões ali. A gente tem que lembrar que na história havia passado por ali Império Grego, agora Império Babilônico antes, depois Império Persa, Império Grego, agora Império Romano, e as pessoas transitavam de um lugar para o outro, buscando uma vida melhor, buscando trabalho, enfim. E no caso de Antioquia, já era uma cidade com essa diversidade. E a igreja de Antioquia também é um paradigma interessante. Por quê? Porque ela é diversa e ela tem uma liderança, a colegiada diversa. Você vê que o texto começa dizendo que haviam profetas e mestres. Ou seja, e aqui profetas e mestres é até difícil diferenciar, né, o que é um, o que é outro, ou se uma mesma pessoa acumula o dom de profecia e de ensino, porque o mestre é aquele que tem dom de ensino, o profeta na Bíblia é aquele que fala a palavra de Deus. Então, esses dons se misturam, mas é fato que há um colegiado de líderes, de pastores, vamos assim dizer, que é o termo que a gente mais usa hoje, muito diverso, de gente dali, de gente de África, de gente talvez de pedaços da Ásia, porque é importante lembrar que Israel está num entroncamento, né, ali do Oriente Médio, onde tem o África abaixo, para cima já emenda com Ásia, e ao lado o Mar Mediterrâneo que emenda com Europa. Então, tá nesse lugar, Antioquia está fora de Israel, mas está ali perto ainda nesse contexto. Então, a igreja estava ali com essa diversidade toda, e naquele movimento de adoração e de jejum, eles escutaram a voz do Espírito Santo dizendo: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Essa coisa do chamado de Deus para obras específicas é um tanto subjetivo. Não é fácil discernir quem Deus está chamando dentro de nós e para o que Deus está nos chamando. Mas é verdade que Deus chama. Que Deus continua chamando pessoas, às vezes, conferindo a elas dons para missões específicas. Eu acredito, a priori, que todos nós temos chamado divino no significado lato sensu da coisa. Ou seja, nós somos chamados por Deus para sermos cristãos, e uma vez cristãos, nós temos a vocação, nós temos o desafio de levarmos a palavra de Cristo para todo mundo. Então, isso cabe a todos nós. Porém, existem momentos, pessoas e circunstâncias que há um chamamento muito específico.
Eu lembro até hoje quando eu me senti chamado ao ministério pastoral. Minha avó sempre falava isso, quem ouviu a pregação da minha avó falava isso desde que eu nasci, ou desde antes de eu nascer, mas eu não dava muita bola porque era minha avó, e eu falava, ela quer que todo mundo da família seja pastor mesmo. Mas, quando eu vivi a minha experiência espiritual, fora inclusive, a minha avó não estava naquele momento, naquela igreja, mas que numa vigília de oração, na igreja que eu estava frequentando, levantou-se lá um pastor leigo, ele era taxista, mas era também pastor voluntário ali naquela igreja. E ele se levantou, e Deus deu uma visão para ele, e ele me via com um cajado na mão, e ele falou para mim dessa visão. Eu tinha 18 anos, não era nem batizado ainda, estava para ser batizado, eu fui batizado aos 18. Dali por diante eu não tive dúvida de que Deus estava me chamando para ser pastor. Então foi uma experiência muito marcante, muito específica, muito subjetiva, porque não é com todo mundo e não vai ser assim, e cada chamado é um. Mas eu entendi, de alguma forma o Espírito Santo estava soprando ali. E talvez as pessoas no dia a dia da igreja até esquecessem dessa experiência, que foi num culto específico, mas nunca mais eu esqueci, porque foi marcante demais na minha vida e para mim. Desde ali, então, eu assumi essa convicção, não sem vários conflitos e percalços e etc., mas essa convicção de um chamado muito específico para o ministério. Então, essa coisa do chamado de Deus tem essa variação. Mas qual é o desafio aqui para nós? Eu acho que o primeiro desafio enquanto igreja, e aí eu conecto com o nosso efeito do último final de semana, é a gente de alguma forma estar tão conectados com Deus, e aqui essa conexão, ela é descrita em experiência de adoração e jejum, que o Espírito Santo vai falar com a gente. E a gente vai estar conectado, e a gente vai ouvir e vai entender. Deus nos falou isso. Deus nos falou isso sobre tal pessoa. Deus nos falou isso sobre tal missão. Deus nos falou isso sobre tal situação. É uma igreja que está em constante adoração, e jejum, e oração, e conexão divina, que a voz do Espírito Santo sopra, e a igreja ouve. Porque a igreja está atenta, a igreja está conectada. A pastora Olívia falou, do diabo como ladrão, que quer roubar o nosso ânimo, e que quer roubar a nossa atenção, inclusive, e quer roubar a nossa espiritualidade, porque nós temos de ser um povo e uma igreja que está atenta à voz do Espírito. Que vem para o culto e volta para casa, e segue a vida durante a semana, mas segue com atenção. O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando com a minha igreja? O que Deus está falando e o que Deus está querendo fazer com a minha vida? Com a minha vida, com a minha igreja, com a minha vida, com a minha família, com a minha vida aqui no meu trabalho. Como é que o Espírito Santo de Deus está soprando? Porque uma coisa que a gente tem convicção que Deus continua falando. Que a voz do Espírito continua soprando. Que Deus continua de diversas formas falando com a gente. Agora, o mundo está cheio de distrações. E isso não sou só eu como pastor que está dizendo. Os psicólogos estão dizendo das distrações, os professores estão dizendo das distrações, os cientistas políticos estão dizendo das distrações, os antropólogos estão dizendo das distrações. Nós temos a nossa atenção roubada o tempo todo, porque a nossa atenção virou dinheiro na mão de alguns. Então, quanto mais você assiste tal coisa, quanto mais você vê tal coisa, aquilo valoriza aquela empresa, os algoritmos te oferecem mais coisas, o tempo que você passa naquele site ou naquela rede social rende valor para aquela empresa que controla aquele site ou aquela rede social. Então, a nossa atenção ela é disputada. Fora a guerra espiritual pela nossa atenção, de Deus falando aqui,
e do diabo querendo fechar os nossos ouvidos do outro lado, existe na própria sociedade uma disputa pelas atenções, pelo nosso tempo, pela nossa energia, pelo nosso engajamento, que rouba todo o nosso foco. E aí a gente precisa lutar, e aí é uma luta mesmo, insistente que temos de fazer com a gente mesmo, de estarmos sintonizados com Deus. Assim como nós precisamos nos conectar uns com os outros, e às vezes tem que fazer força, né? Eu estou brincando com meu filho, eu tenho que fazer força para brincar de fato com ele e não ficar olhando o celular. Eu estou conversando com alguém, eu tenho que de fato estar atento a essa pessoa e não estar toda hora olhando minha rede social. Eu estou assistindo uma aula, participando de uma aula, eu tenho que lutar para estar conectado com aquele professor ali, com aquele aprendizado, e não estar fazendo qualquer outra coisa que desvie a minha atenção. Então, existe uma luta pela atenção. E a gente precisa se dar conta disso e sintonizarmos nessa sintonia do Espírito para a gente ouvir o que Deus está dizendo para a gente. Para a gente prestar atenção no que Deus está falando para a gente. E quando a gente lidera, então, talvez esse seja o maior peso, talvez, como pastor, assim, titular, que é a minha primeira experiência aqui com a I21, mas já são 6 anos, desde lá do comecinho, que é, caramba, o que Deus está falando? Porque eu tenho de discernir o que Deus está falando comigo a respeito da minha família, a respeito do meu filho, a respeito da minha vida pessoal, mas a respeito da igreja que eu lidero. Que eu sei que não é só comigo que Deus fala, e eu sei que não é 100% sobre mim. Nós temos uma diretoria, nós temos um grupo de líderes, e nós temos toda a igreja, que tem também o Espírito Santo de Deus. Mas, quem está sob maior responsabilidade nas tomadas de decisões, tem maior peso e precisa estar consciente disso. E aí a gente tem um desafio ainda maior, de estar nessa sintonia do Espírito. O que o Espírito Santo está nos dizendo? O que Ele quer de nós? E nesse caso, o texto bíblico fala que eles ouviram a voz do Espírito que dizia para separar Barnabé e Saulo. E ainda assim, ouvindo a voz do Espírito, eles ainda esperam mais um pouco, em jejum e oração, e aí só depois impuseram-lhes as mãos e enviaram. Esse envio tem contexto muito diferente do envio que eu quero receber da igreja hoje. Porque o envio que eu quero receber da igreja hoje, primeiro, é uma viagem que eu estou de passagem de ida e de volta. De curto prazo, serão 8 dias. Uma experiência de que o mundo está encurtado, né, com voos e conexões mais rápidas. Aqui, a igreja tomou uma decisão onde 2 líderes da igreja ficariam fora por mais de 1 ano. E, aliás, não se tinha perspectiva de quanto tempo seria. As viagens eram longas, em embarcações, por vezes precárias. As condições do mar variavam. Então, se um lugar podia ser 10 dias de viagem, numa outra circunstância podia ser 7 dias, mas numa outra circunstância podia ser 15 dias. A depender das condições do mar, a depender das condições do barco, a depender das hospedagens que eles fossem ficando nos lugares, a depender do que eles iam encontrar. Em várias viagens de Paulo, ele foi preso, por exemplo, e aí ficou tempos na prisão. Então, essa decisão da igreja era uma decisão ainda muito mais pesada, assim, porque, caramba, a gente está enviando pessoas que a gente não sabe quando volta, e se volta. Porque pode ser que eles vão servir e vão ficar o resto da vida por lá. Nesse caso aqui, nessa viagem específica, durou um pouco mais de 1 ano. Em 1 ano e pouco, eles voltaram para a igreja de Antioquia. Existia mais um elemento, que era o próprio risco de vida que eles corriam.
por conta da perseguição e desses contextos adversos de cada viagem. E existia um outro risco, que esse Saulo, que a gente vai conhecer mais como Paulo depois, ele era um perseguidor da igreja. Então ainda existia, possivelmente, quem desconfiasse se ele tinha se convertido de fato. Barnabé colocou ele debaixo do braço e começou a discipular e acompanhar ele logo da sua conversão. Mas não era todo mundo que cria como Barnabé cria, que tinha toda essa convicção de que Saulo de fato tinha sido transformado por Deus. Quem garantia que ele não estava ali meio disfarçado, buscando ainda matar cristãos? Então, olha a responsabilidade dessa decisão. A igreja se colocou a orar e jejuar porque precisava tomar uma decisão muito importante. Mas toma essa decisão e os envia. Nesse envio, então, diz o texto que eles são enviados pelo Espírito Santo. Tal a convicção deles e da igreja e do autor aqui de Lucas em dizer isso. E aí ele vai pelos lugares, segue um certo padrão, cada lugar que eles iam, eles costumavam pregar primeiro numa sinagoga, né, para conectar essa coisa de Jesus com o judaísmo, e aí depois eles iam para fora do povo judeu. E aí se encontram nessa tensão com esse falso profeta. Bar Jesus significa filho de Jesus. Lógico que aqui pode não ser uma referência direta a Jesus como conhecemos, porque Jesus é uma variação aramaica do nome Josué do hebraico. E como Josué tinha sido um general muito importante na história de Israel, era um nome razoavelmente comum de se ter. Jesus, Josué. E esse mágico tinha essa prerrogativa. E uma das questões desses movimentos espirituais, mágicos e sincréticos do tempo antigo, é que os grandes governadores e imperadores tinham essas pessoas como conselheiras para si. Por quê? Porque acreditava-se muito na vontade dos deuses. E como o imperador ou governador, ou líder, general de exército, etc., precisava estar atento a tudo que, de repente, Deus queria dizer, ou os deuses queriam, eles tinham essas pessoas para consultar. Ao exemplo de José lá no Egito. Ao exemplo de Daniel na corte babilônica. Ou seja, são exemplos onde você tem um lugar de poder, e aí nesse lugar de poder se ajuntam pessoas que têm algum tipo de dom especial, espiritual, para ajudar ali o governador principal a tomar as decisões. E era assim que acontecia. E ele estava então a serviço do procônsul, que era um governador que reportava as iniciativas de seu governo para o Senado romano. Mas ele se interessa pela mensagem de Barnabé e Paulo. Ele vai atrás. Mas esse cara, o Elimas, ele começa a fazer de tudo para enganar e para torcer o que de fato era o ensino do Evangelho. Então ele está se colocando como um inimigo do Evangelho, não só um inimigo no sentido da resistência, mas um inimigo no sentido daquele que torce o que é o Evangelho. Olha só que coisa maluca. Porque às vezes a gente pode ter uma tentação de achar que alguém que não recebe o Evangelho é inimiga do Evangelho porque não recebeu, é ateu, não acredita em nada. Mas você sabe que, talvez porque na Bíblia o ateísmo não era assim uma realidade dos povos, mas a Bíblia não dá muita atenção para esse tipo de inimigo do Evangelho. Mas a Bíblia gasta muito tempo e atenção contra aqueles que torcem o Evangelho. Contra aqueles que não só se opõem como uma resistência, mas contra aqueles que torcem. Lembra quando aquelas pessoas acusam, Jesus expulsa os demônios e aqueles homens acusam que Jesus está sendo usado pelo príncipe dos demônios, pelo espírito de Beelzebu?
E Jesus é muito duro com eles ao dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais seria perdoada. Ou seja, você torcer algo que Deus está fazendo e você dizer que aquilo é feito pelos demônios, é muito perigoso. E o que esse homem está fazendo, de alguma forma, ele está fazendo esse movimento de torcer a mensagem do Evangelho, de se opor, torcendo e criando situações de que o Evangelho não fosse pregado, ou sendo pregado fosse torcido. E aí, sim, é uma palavra muito dura de Paulo contra ele, dizendo: filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Sim, há pessoas desse tipo no mundo. A gente tem que fazer de tudo para não julgar precipitadamente as pessoas. A gente tem que fazer de tudo para conviver com as pessoas e ter paz com elas naquilo que depender de nós. Nós temos que fazer de tudo para que as pessoas que até fazem mal contra nós, a gente devolver com o bem. Mas há pessoas que não atacam a nós, atacam a Deus, atacam a mensagem de Deus. E é esse caso. Não era um ataque contra Paulo e contra Barnabé. Se fosse um ataque contra Paulo e Barnabé, eles teriam de dar a outra face. Porque é assim que a Bíblia ensina. Mas aqui é um ataque contra o próprio Evangelho. É um ataque contra Jesus, é um ataque contra a mensagem do Evangelho. É um movimento de engano e de distorção daquilo que é a mensagem do Senhor. E aí é por isso que ele é chamado de filho do diabo. De alguém que quer, com mentiras e com engano, dissuadir a verdade do Evangelho. E é aí então que Paulo roga ali o que chamaríamos de uma praga, mas é um decreto duro de cegueira. E de fato, naquele momento, ele fica cego. Eu acredito que esse tipo de situação é uma situação muito específica de uma coisa do apóstolo Paulo com Deus. Eu não me arriscaria a entrar nessa e fazer uma coisa desse tipo. Mas Paulo teve autoridade e direção do Espírito para fazer. E aí, diante disso, o procônsul, que era o governador daquela região, vendo aquilo tudo, creu profundamente, impressionando-se com o ensino do Senhor. Fazia parte da estratégia, talvez, do Espírito, a conversão desse procônsul e os desdobramentos que essa conversão teria. E depois a Bíblia segue com várias outras viagens, com o retorno deles, com uma segunda viagem, com uma terceira viagem. E aí o livro de Atos é cheio dessas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, é fato que nós temos de estar atentos à voz do Espírito e ao chamado de Deus para cada um de nós. É fato que a gente, como igreja, precisa obedecer ao que Deus está falando, ao que Deus está falando para quem fica, ao que Deus está dizendo para quem vai e como vai, e para quem fica e como fica. Nós temos de estar atentos e obedientes à voz de Deus. Nós temos de estar dispostos a enfrentar as oposições ao Evangelho e discernir o que é uma oposição pessoal à nossa pessoa, e se for uma oposição a nós, nós temos de virar outra face, nós temos de caminhar mais uma milha, nós temos de amar a pessoa. Mas se for uma oposição ao Evangelho, pode ser de fato uma ação demoníaca, que a gente vai ter que vencer na base também do jejum e da oração. Mas de toda forma, e no final das contas, a missão da igreja tem a ver com a propagação do Evangelho por todo o mundo.
independentemente dos que ficaram em Antioquia e dos que partiram para o campo. Porque o nosso campo missionário é o mundo. E a verdade do Evangelho, ela é necessária tanto na Casa Verde, quanto na Arábia Saudita. E nós temos esse desafio de todos os aspectos, para todos os lados. E não é uma coisa e depois outra, é uma coisa e outra. Até porque a vida da igreja é dinâmica. Entre os que ficam, entre os que vão, entre os que se espalham e os que se achegam. E aí, se você pensar assim, então todo mundo é missionário? Nessa perspectiva, sim. Porque todos nós somos enviados em missão. Mas existe também, e deve existir a nossa atenção para os chamados específicos. Para as vocações específicas. E nós, como igreja, oferecemos suporte a esses chamados e essas vocações específicas, daquilo que o Espírito de Deus está soprando sobre nós. E o meu desejo é que, como igreja, a gente esteja cada vez mais atento a essa voz do Espírito, cada vez mais obediente ao Senhor. E claro, como agora eu vou fazer essa viagem de curto prazo, não vou sozinho, vou me juntar a um grupo de brasileiros que está indo também, estamos indo em 11, né, nesse grupo especificamente, vamos em 11 pessoas, é que Deus também nos use por lá. Claro, que a nossa passagem lá seja uma bênção para a igreja do Chile, para aquelas igrejas onde vamos servir e para aquilo que Deus vai fazer naquele lugar. E claro, vou orar para aquilo que Deus vai fazer aqui também. Semana que vem, dia 8 o Diego prega, dia 15 o Felipe prega, e eu tenho certeza que o Espírito que vai atuar lá é o Espírito que vai atuar aqui. E tudo que a gente precisa é buscar esse discernir da voz do Espírito de Deus. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Pai amado, muitíssimo obrigado pela tua mão poderosa e pelo teu Espírito que sopra, que fala com a igreja, que fala com a gente, que traduz essa tua palavra em nossos corações. Deus, e que assim seja, que o Senhor nos leve para todos os lugares, para todos os bairros, para todas as cidades, para todos os países, para todo o mundo, levando o Evangelho do Senhor, levando a palavra de Cristo. Que a gente seja um instrumento do Senhor, por onde a gente andar, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.